Meu nome é Laurentino Reis. Nasci na Fazenda Branca, próxima de Terenos, em 21 de fevereiro de 1948. Feliz, até os 4 anos de idade, na fazenda, Bela Vista, em contato com a natureza, muito feliz. Na minha infância na fazenda, eu tive um pequeno acidente. Eu me aproximei da minha irmã caçula, que estava rachando lenha, e a ponta do machado tocou a minha testa, fazendo uma abertura considerável, jorrando muito sangue. Eles fizeram uma oração e o sangue foi estancado. Eu vim saber mais tarde que meu guia espiritual, ele trabalha no campo da cura, por pertencer a uma falange que também, em Portugal, se dedicou ao campo da cura. Aos 8 anos de idade, precisamente quando eu me tornei espírita, pertencendo à turma de infância, estudo evangélico, no Centro Espírita Castro Alves, seu Expedito, que era o orientador do nosso pequeno grupo de meninos, ele distribuiu alguns números para sortear o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, eu vou ganhar este livro. E peguei o número 9. Aquilo veio na minha mente, eu só vim compreender isto mais tarde, como se processou. Mas aquele número vinha na minha mente e quando ele falou número 9, foi sorteado. Eu falei, é o meu. Com isto, quando os meus filhos, minha filha e meu filho, atingiram também os 8 anos de idade, eles ganharam o Evangelho segundo o Espiritismo como presente. Isto marcou muito a minha meninice na iniciação da doutrina espírita, com 8 anos de idade apenas. Não totalmente espírita, porque minha mãe ela era médium na fazenda. E quando o médico chegava lá na fazenda, na porteira da sede, os fenômenos mediúnicos cessavam. E mudando para Campo Grande, ela passou a frequentar o Centro Espírita Ismael e precisamente o Centro Espírita Castro Alves, que era próximo de casa. E eu me tornei espírita em virtude disto. Mais tarde, a minha família, toda ela se tornou evangélica. Uma irmã, a Igreja Adventista, outra irmã da Igreja Assembleia de Deus, e os meus irmãos não fizeram nenhuma opção. E os meus pais se tornaram adventistas. Então, a única, como diz o ditado, ovelha negra da família sou eu, até hoje, por ser espírita. A minha adolescência foi marcada por fatos interessantes. Eu comecei a frequentar, depois destas aulas de moral cristã, dadas por Duilci, filha do então coronel Duílio Lena Berne, que tem uma obra publicada, Brasil Mais Além, passei a frequentar também aulas de moral cristã do discípulo de Jesus, naquela época, dadas pela nossa querida e saudosa irmã Maria de Virgens. Frequentei a Mocidade Espírita da Fraternidade, Zé Menhoff, né? E daí para frente, de acordo com o lugar onde eu estava estudando, frequentava os centros espíritas e a Cruzada Espírita Militar. Foi tranquila. Inicialmente, eu fiz o primeiro ano ginasial no Colégio Oswaldo Cruz e os demais anos, naquela época era chamado colegial, depois científico, eu fiz no Colégio Estadual Campograndense, hoje chamado Escola Estadual Maria Constância de Barros Machado, da qual eu tenho gratas lembranças como educadora e diretora daquele colégio. Na continuidade, eu tive assim uma inspiração muito grande em seguir a carreira militar. Ingressei na Academia Militar das Agulhas Negras em 1967. Curiosamente, no ano de 1968, precisamente em janeiro de 1968, realizei a primeira palestra
Espírita, no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, falando sobre Kardec apenas 10 minutos, o que foi para mim uma notável conquista. Continuei, hoje eu sou aposentado já há mais de 17 anos, e por onde passei, procurei frequentar centros espíritas, fui para Porto Alegre, lá me reencontrei com o general Duílio Lena Berne, um dos grandes expoentes da doutrina espírita em Mato Grosso antes da sua divisão. Frequentei a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o Centro Espírita Dias da Cruz e mais o Centro Espírita Dr. Ivan Costa. Depois eu vim para Campo Grande, fui transferido para Corumbá, aonde frequentei o Centro Espírita São Vicente de Paula, em Ladário, e o Centro Espírita ali em Corumbá, propriamente dito, que era dirigido naquela época pelo nosso irmão Agostinho, psicólogo, trabalhador no Banco do Brasil. Uma atividade intensa, muito mais do que agora que estou na aposentadoria. O meu encontro com a minha esposa, curiosamente, se deu em janeiro de 1968, na minha primeira palestra, quando ela igualmente estava comparecendo pela primeira vez numa casa espírita, levando sua irmã, que necessitava de um tratamento espiritual, de uma intervenção espiritual diante dos problemas que ela passava. Foi uma coincidência muito grande, eu realizando a minha primeira palestra espírita e ela comparecendo pela primeira vez numa casa espírita, em janeiro de 1968. Nós nos casamos muito tempo depois, contrariando um programa elaborado no mundo espiritual que nós fizemos com 10 anos de atraso. Nós nos casamos em 1984. Agora, dia 7 de junho, vai ser o aniversário do nosso casamento. E foi assim que se deu o nosso reencontro, visto que a minha esposa, Constância Toledo dos Santos, a gente já se conhece há muito tempo, já é pela segunda vez que estamos convivendo como marido e mulher, certo? É uma família constituída já ao longo do tempo. Ela não tinha uma atividade espírita. Ela tinha a irmã dela com sérios problemas de saúde e, recomendada por uma amiga vizinha sua, ela levou a sua irmã lá no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, justamente na noite em que eu estava realizando a minha primeira palestra. A partir do problema de sua irmã, a mediunidade nela aflorou. E foi o primeiro tratamento espiritual de cura que ela realizou, né, na vida dela. Ela se intensificou mais ainda, porque aí passamos a trabalhar com uma espiritualidade que pertence à falange do professor Eurípides Barçanufo. E por compromissos assumidos, né, na obra de Jesus, nesta nossa presente existência, atuando juntos, organizamos por orientação de Chico Xavier, com a ida da Constância, falar pessoalmente sobre a sua mediunidade com Chico Xavier. Ele nos orientou a se organizar, a criar um grupo, quando então foi fundado o Centro Espírita Oficina do Amor, aqui na Vila Alba, numa casa de Tábua, 1983. Então, ainda nesta época, nós não éramos casados, eu e a Constância, né? Fomos apenas nos casar em 1984. Então, de lá para cá, trabalhando juntos, né? Formando, porque ocorria o seguinte, a espiritualidade amiga, especialmente o médico, mentor da Constância, Dr. Afonso, nos atendia nas casas da Dona Núbia e na casa do Senhor José. E o Chico orientou que formássemos uma casa própria.
Os nossos parentes, os nossos amigos eram atendidos nestas oportunidades. Então decidimos que estes benefícios, estas bênçãos, fossem também estendidas às demais pessoas interessadas, não propriamente na doutrina espírita, mas em buscar em Jesus uma resposta aos seus problemas físicos, morais e espirituais. A partir daí nós começamos a trabalhar em grupo. Aqui na Vila Alba perdurou por uns 3, 4 anos aproximadamente, quando nos transferimos para o Centro Espírita Pedro de Alcântara e na aquisição de 2 terrenos cedidos pelo nosso irmão Dalves, de sua propriedade, ali foi construído o Centro Espírita Oficina do Amor, que ainda funciona até hoje lá na Vila Santo Amaro, propriamente dito na Vila Almeida. Funciona, está funcionando lá, com diretoria própria, tudo registrado, documentação toda ela legal conforme as leis do país. Assim nós deixamos funcionando o Centro Espírita Oficina do Amor. A continuidade dos trabalhos se deu dado a necessidade de um trabalho assim mais abrangente. O grupo, parte do grupo foi para o Centro Espírita Castro Alves, lá trabalhando por 10 anos aproximadamente. Retornamos à nossa residência de origem, numa loja do nosso irmão José, e depois mudamos para uma sede própria na Rua Ipiranga, número 2, que é uma residência, um imóvel da nossa irmã Constância, e lá estamos já há mais de 10 anos. O grupo aumentou. Vale ressaltar uma característica interessante deste grupo. Nós não temos diretoria. Nós não temos ninguém assim que seja o elemento maior responsável pelo grupo. O grupo foi orientado de tal forma, foi se organizando de tal forma, que ele agora está em condições de se autoconduzir, sem imposição, sem exigência, sem cobranças, cada qual exercitando as suas funções, seus encargos em 2 ou mais funções, para que haja rodízio, né? E inicialmente nós começamos a atender 30 pessoas. Segundas-feiras, o estudo da doutrina espírita, começando às 19h30 até às 20h30, com um passe, né, no final da reunião. Às quartas-feiras, atendimento público, começando às 18h45, com entrevista, distribuição de ficha para fluidoterapia. Às 19h30 começa a palestra, encerrando às 20h, e a partir das 20h, o passe e a distribuição da água fluidificada. As pessoas destinadas para um tratamento mais especializado, mais reforçado no campo do passe, vem a fluidoterapia. Às sextas-feiras é a continuidade do atendimento espiritual de quarta-feira, tratamento espiritual à distância, começando às 19h30 e encerrando às 20h30. As pessoas atendidas na fluidoterapia deixam seus nomes num caderno, endereço, tudo direitinho, e as equipes socorristas formadas vão visitar estas pessoas. No atendimento, não só a pessoa que frequentou na quarta-feira, mas toda a família. Hoje nós estamos fazendo aproximadamente na fluidoterapia 55, 60 pessoas. E o passe geral, 120 pessoas. A casa é pequena, simples, modesta, e é este o nosso trabalho. Existe uma peculiaridade interessante. Os médiuns passistas são de outros centros espíritas. Nós temos aproximadamente de 12 a 14 médiuns de vários centros espíritas, né? Discípulo de Jesus, Ismael, Pedro de Alcântara e outros treinados dentro da própria casa. Os palestrantes, nós temos aproximadamente 18 palestrantes inscritos. A família Sanches eu a conheço desde mocinho,
1963, 64, quando eu pertencia à Mocidade Espírita da Fraternidade Zemenhof. Seu João Sanches, ele era um dos responsáveis pelo estudo ali na Mocidade Espírita Campograndense, e vale ressaltar que foi o primeiro espírita em Mato Grosso, antes da divisão de Mato Grosso, a estudar sobre a materialização, né, numa sociedade espírita aqui em Mato Grosso. Foi ele o primeiro a realizar uma palestra a este respeito. Ali eu conheci o Carlos Sanches e a sua família. Eu e o Carlos Sanches estudamos no colégio estadual, né? Temos quase a mesma idade. Com um detalhe interessante, viemos a saber mais tarde, já numa idade mais avançada, nós fomos sacerdotes juntos numa existência já bem remota. Este conhecimento se deu pela frequência natural à biblioteca, à venda de livros da arte técnica, né? Eu gosto de ler, né? Tínhamos uma biblioteca com 1.500 livros aproximadamente, doamos parte desta biblioteca ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, e outra parte funciona lá no grupo da prece Eurípides Barçanufo. Então, na compra de livros, assistimos à criação do Espaço Xavier e participamos desde a sua inauguração até hoje das suas atividades. Frequento o Espaço Chico Xavier todos os sábados. Ir lá para mim faz parte do meu pão espiritual. Assistir às atividades, ver as obras recém-lançadas, principalmente as psicografadas por Antônio Carlos Bacelli, ditadas pelo espírito Irmão José e Dr. Inácio Ferreira. Um fato interessante foi a visita da genitora do espírito Luiz Sérgio. Ela e o irmão de Luiz Sérgio estiveram presentes no Espaço Chico Xavier, falando do trabalho de Luiz Sérgio, né, quando ele era ainda encarnado entre nós, depois de desencarnado. Este fato marcou muito uma das atividades lá no Espaço Chico Xavier. Este tipo de atividade, sem erro, sem receio de cometer uma heresia, eu creio que ela é inédita. Ou seja, ela congrega todos os corais, todas as atividades artísticas da comunidade católica, evangélica, islâmica, japonesa, árabe, espírita, não espírita. Quer dizer, o nome Chico Xavier, agora para nós, tem sido uma referência da congregação de todas as criaturas que se utilizam da arte para o entrosamento social, né, familiar maior do que era antes. O grupo em si não, mas é representado pelos nossos queridos tecladista Walter e cantora Sueli. Os dois têm representado o nosso grupo em suas atividades lá no Espaço Chico Xavier. Perfeitamente. O nosso trabalho de quarta-feira, que é um trabalho dirigido ao público, ele é acompanhado por música, e especialmente pelo Walter, pela Sueli, né, pelo Aristeu e Juliana, pelo Zezinho do Forró, que frequentam a nossa casa. A musicoterapia é adotada com toda a força, com todo o poder nos nossos trabalhos espirituais. Isto ocorre periodicamente. Após um tratamento, os espíritos vêm e cantam através da médium, em várias línguas, em espanhol, em aramaico, línguas mortas, né, em italiano, e grandes personalidades da nossa música brasileira também se apresentam, entre elas Clara Nunes, né, aquela cantora gaúcha famosa, que agora não me ocorre o nome, Elis Regina, e outros do samba, né? É uma atividade importante, esta comunicação dos artistas, dos cantores espirituais em nossa casa de oração.
nossos filhos têm um envolvimento com a doutrina espírita muito mais do que possamos dizer. A nossa filha, ela é nossa filha pela terceira vez. Pela Constância, eu e a Constância a segunda vez e através da Constância a terceira vez. E o meu filho, os dois pertenciam e pertencem, obviamente, à equipe do Dr. Afonso antes de reencarnar. A minha filha foi a primeira entidade a se manifestar através da Constância na cura de sua irmã Regina. Ela está... Normalmente a moça não gosta de que se diga a idade, né? Ela está com 24 anos de idade. Danielis dos Santos Reis. Né? Danielis veio de Daniel, que significa Deus é meu juízo. O nome dela foi dado pela espiritualidade, não fomos nós que escolhemos. E o meu menino, nunca deixa de ser menino, com 21 anos de idade, hoje, os dois frequentaram José Francisco dos Santos Reis. Os dois frequentaram normalmente, aos 8 anos de idade, como eu disse anteriormente no início da entrevista, cada um ganhou um Evangelho segundo o Espiritismo, frequentou as mocidades do discípulo de Jesus e o Centro Espírita André Luiz, e hoje eles realizam seus estudos normais, de acordo com o gosto de cada um, e frequentam também as atividades lá do grupo da Prece Eurípides Barçanufo. Ao fato da própria constituição da natureza humana, isto é até genético. Hoje, a ciência já está afirmando que Deus se comprova geneticamente através do DNA. Então, esse interesse pelas coisas espirituais é tudo do próprio ser humano, na sua essência espiritual, no seu devido tempo, na sua devida época. É irresistível esta busca de algo transcendente na nossa vida. Buscam. Como nós não temos nenhuma intenção de fazer proselitismo, elas se sentem mais à vontade, chegam inicialmente simplesmente com uma opção de atendimento aos seus problemas e conhecem o nosso trabalho, as nossas atividades, acabam gostando e ficam trabalhando e integrando as equipes de trabalho do grupo. É um movimento bom. Os jovens estão atuando, participando de seminários, né? A Federação Espírita de Mato Grosso do Sul participa efetivamente, né, através da URIS, né? E os jovens estão interessados através das peças de teatro de vários autores, entre eles Nelson Peixoto. Eu vejo o movimento em Campo Grande como um movimento positivo e atuante. A doutrina espírita, ela veio para nos dar uma explicação, de acordo com a fé e a razão, a respeito da vida espiritual do ser humano aqui na Terra e depois que ele deixa esta roupagem física. Isto não é privilégio da doutrina espírita, esses conhecimentos. Isto remonta a mais de 5.000 anos. Entretanto, somente agora que o homem está preparado realmente para entender estas coisas. Tanto que os filmes produzidos, né, em países estrangeiros, a respeito da visão dos espíritos, das casas frequentadas por espíritos, né? Aquele filme de Nicole Kidman, e notadamente agora, por último, Nosso Lar, feito aqui no Brasil, a vida de Bezerra de Menezes e a vida de Chico Xavier, tudo isso ganhou uma importância fantástica, tendo em vista que o ser humano busca, essencialmente, estas informações, esta convivência com algo que transcenda a nossa vida material. A fé, ela deve ser unida à razão, produzindo uma ação positiva, não sectarística, não extremista, mas de maneira harmoniosa, na compreensão das leis divinas que regem tanto o mundo espiritual como o mundo material em todo o universo. Olha, nós aprendemos na doutrina espírita que sem a doação não há reciprocidade. Tanto que a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas,
ao próximo, porque no próximo nós vamos encontrar Deus, e a si mesmo, porque Deus habita em nós, certo? Caracteriza esta ação de engrandecimento, de prosperidade moral e espiritual em todo ser humano, seja como encarnado ou desencarnado. Eu acredito que toda criatura tem o seu momento de descoberta. Não tem como negar este fato. Essa descoberta interior, ela se realiza a qualquer instante da nossa existência, até mesmo na nossa infância, sem que percebamos. E a ficha vai cair mais tarde, já na fase adulta, já na fase mais avançada. Isto porque fomos criados de tal maneira para a nossa identificação de criatura com o Criador. Isto é importante. Todas as obras best-seller, todas as obras importantes que vendem milhares de exemplares, falam deste avanço moral e espiritual da ética na criatura humana. Não é somente a religião que trata disto. Portanto, chega um momento que o ser humano não tem como fugir, não tem como deixar de lado, certo? Se interessar por algo que transcenda a sua vida material, que é a continuidade. Aliás, o ser humano só tem uma vida, o espírito só tem uma vida. Ele tem várias experiências reencarnatórias, certo? No aprimoramento e ascensão espiritual de sua vida eterna. Gostaria. Deus é amor, imitemo-lo.